Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre algumas referências de animação, porque quando a gente começa a estudar animação, não basta apenas aprender a técnica, quais são as ferramentas que se usam no Maya, simplesmente achar que só com isso já faz uma bela animação. A animação ela tem uma origem muito antiga, ela vem do 2D, aqueles desenhos que faziam no papel, no acetato, para que os personagens tenham movimentos um atrás do outro nas imagens sequenciais, etc. E então existe aí um estudo muito aprofundado sobre como fazer essas animações ficarem bonitas, né? E respeitarem tanto as leis da física como peso, para respeitarem as leis de elasticidade e alcançarem coisas a mais também, como por exemplo a animação mais cartoon, ela pode se esticar. A gente vai ver um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas é somente um início de conversa, tá? Eu vou referenciar para vocês alguns livros que vocês podem estudar e um deles por agora a gente pode começar a estudar, que eles são em inglês. O nome desse livro é The Illusion of Life. É um livro de animação que dois animadores muito talentosos da Disney fizeram esse livro há muito tempo, mas que ele até hoje ele é referência, né, em questão de animação. Então esse livro daqui é muito legal para vocês procurarem estudar ele também. Um outro livro que eu gostaria de falar também é o The Animators Survival Kit. O que isso aqui quer dizer? É o kit de sobrevivência do animador, tá? Richard Williams também é um grande animador, ele fez esse livro e esse livro tem muitas coisas legais. E ele também tem um site. Eu vou mostrar para vocês dois sites nesse vídeo, tá? Esse site aqui é o theanimatorsurvivalkit.com. A gente vai ver ele direitinho. E tem um outro site que a gente também vai ver, que nesse livro aqui ele descreve direitinho para a gente. São os 12 princípios básicos da animação. Então, tem um site que dá para a gente estudar a respeito deles, que é uma referência boa para a gente ter uma noção sobre isso. É The 12 Principles. Aí você põe lá .tumblr.com, tá? Esses sites daqui são interessantes de vocês acessarem agora. Eu vou mostrar para vocês o que ele tem neles. Nesse primeiro aqui, o The Animator Survival Kit, ele vai ter para vocês aqui uma animação muito legal. Se vocês quiserem vir aqui no Watch, aí vocês podem ver Animated Logo. Ele vai mostrar essa animação aqui, como que eles fizeram para ela entrar nesse loop, né, nesse ciclo. Tá? Então é muito legal esse site, referencio para vocês, e vocês também podem digitar o nome desse livro, The Animator Survival Kit, na internet. Vocês vão ver que tem muitas imagens do livro e muitas coisas que ele mostra sobre os princípios, que são basicamente 12 princípios básicos da animação, que é o que a gente vai estar mostrando nesse outro site que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o link dele, ó, é esse daqui de baixo, tá? Esse segundo site ele está aqui. E ele tem essas imagens aqui que são super legais, super dinâmicas, tá? Elas são imagens que a gente pode estudar cada um desses princípios. Digamos que tem aqui uma imagem para cada, uma animaçãozinha bem rápida, explicativa sobre cada princípio. Eu vou passar rapidamente o que são esses princípios para vocês. Vocês vão entrar nesse site e vão estudar um pouquinho sobre cada um deles, vendo essa animação feita. Por exemplo, Squash Stretch, se a gente clicar aqui para ampliar, a gente pode ver o que seria o Squash Stretch. Squash Stretch, ele seria quando uma animação acontece e ela tem um efeito bem cartoon, assim, que é quando passa os frames, por exemplo, a gente vai ter um alongamento que se chama stretch, do inglês é alongar. Então, quando o movimento dele é rápido, a gente tem que fazer um alongamento assim no nosso objeto para que ele dê a ilusão de velocidade. E quando ele está freando, quando ele para, por exemplo, igual ali, o cubo ele está freando embaixo, assim, quando ele bate no chão, ele tem que dar um squash. Squash é quando ele dá aquela engordadinha, sabe? Que ele comprime, mas ele sai para os lados, assim, na direção oposta à direção da velocidade quando ele freia. Então ele vai rápido numa velocidade, depois ele freia, ele dá aquele alongamentozinho, né? Então esse aqui é o Squash Stretch, esse aqui é super importante nas nossas animações. A gente vai ver só os principais aqui, vou deixar para vocês verem todos. Um outro principal também que a gente pode ver é a antecipação. A antecipação é legal porque ele tem umas coisas que
toda vez que um objeto for fazer um movimento, antes dele fazer esse movimento, por exemplo, se ele vai andar para frente, ele tem que dar uma onduladinha para trás para antes dele começar o movimento dele, tá? Então é o que esse cubo está mostrando para a gente nessa animação. Antes dele dar a rodada dele, ele tem que dar um passinho para frente, um passinho para trás, para depois ele pegar um impulso e gerar o movimento que ele precisa. Então, a antecipação é basicamente isso. Ele vai antecipar o movimento que ele vai fazer através de um movimento oposto, né? Que é o movimento que a gente chama mesmo antecipação. É alguns frames antes da animação acontecer, ele faz um movimento anterior para justamente equilibrar, né? O movimento que acontece. Tem várias outras coisas aqui. Eu acho que é mais interessante de a gente ver também. É muito importante esse daqui, ó, arcos. Tá? O browser está bem lento. Acho que é por causa da gravação que a gente está fazendo. Mas se a gente for ver os arcos, por exemplo, ele mostra para a gente com muita clareza de que um movimento, para ele ficar bonito, se um objeto vai passar de um ponto ao outro, ele nunca passa muito retinho. Ele nunca faz. Ele está aqui, ele vai para lá, igual o Maya anima para a gente já quando a gente faz os nossos 2 primeiros keyframes lá no Maya. A gente viu muito isso. Ele começa aqui, ele já termina lá. A interpolação desse movimento que o Maya cria para a gente, ela é muito robótica. Então ele cria um movimento bem linear para a gente entre duas poses. Então, o ideal para ficar mais natural, na natureza não existe nada em linha reta, sempre tem uma curvatura entre uma pose e outra. Então, um braço de um personagem, quando ele for ser animado, ele nunca vai fazer sai daqui e vai para lá, a não ser que a gente queira realmente fazer um braço robótico, que é de uma máquina. Mas se ele for um braço de uma pessoa, ele tem que fazer um ângulo de um arco entre esse movimento de um do outro, tá? Eu vou só ver se tem algum outro aqui interessante da gente ver, porque essa aula é mesmo só uma referência de quais seriam esses princípios básicos da animação. Eu vou deixar para vocês a dica de procurar imagens desses movimentos que são os básicos e são importantes da gente analisar, tá? Tem um movimento muito interessante que também é o follow through e overlap, que está aqui. Eu vou deixar para vocês assistirem. O follow through e overlap seria o que? Seria quando o nosso objeto ele vai numa direção, nem todo ele vai junto no mesmo movimento. Por exemplo, a gente vê isso muito quando o personagem ele vai dar aquela corrida rápida, aí você vê que o braço dele vai para trás, a cabeça vai para trás também na hora dele fazer aquele movimento de animação, né? Então isso é o follow through, que depois a cabeça vai, primeiro vai o tronco, depois vai a cabeça, ou então ao contrário, vai o tronco, depois vai a cabeça. Sempre tem, dependendo da animação, esse movimento secundário, né, que a gente chama, que é o follow through, quer dizer, seguir o outro, né? E o overlapping é quando você para um movimento, aí alguma parte do seu objeto continua balançando um pouquinho até parar depois que o movimento principal acontece. Isso a gente põe muito quando tem cabelo, né? Anima o cabelo segue em overlap, em follow through, e depois ele faz um movimentinho até ele parar, que se chama overlapping, tá? Então vocês podem brincar bastante nesse site, procurem essas imagens. É importante a gente estudar o timing de uma animação, é importante a gente estudar os movimentos secundários, pose to pose. Analisa isso tudo aí que a gente vai aplicar nos próximos vídeos, esses conceitos. E eu repito, eu não estou ensinando os conceitos aqui, só estou dando uma primeira ideia para vocês que a animação não é só apertar S lá no Maya e está pronto. Você tem toda uma estrutura, um planejamento e respeitar algumas regras bem desenvolvidas por autores bem conceituados, né? Que realmente facilitam a nossa animação ficar bonita, tá? Nos próximos vídeos a gente vai aplicar isso aí um pouquinho em alguns exemplos para que a gente treine um pouquinho mais sobre animação. Isso aí. Valeu!